Fala pessoal, boa noite. Mais uma live, estamos começando, Live Coach na área, começando. Bora, como eu falo aqui, né? Bora que vamos sempre, deixa eu ajustar tudo por aqui, pra gente dar um start e falar de um assunto muito bom, muito top. Vamos clicando no coraçãozinho, vamos subir nessa live aí, como a gente diz, para as cabeças. Boa noite, Welbert. Ó, minha mãe já tá aí, Raquel, minha convidada já chegou. Vambora, gente, vambora, que nós vamos falar hoje sobre comunicação na carreira. Você que já tá aqui dentro, você que tá chegando, já vamos clicar no coraçãozinho, já vamos mandar para outras pessoas que a gente entende que precisa desse tema, que precisa desenvolver, outras pessoas que a gente entende que precisa cada vez mais ampliar, melhorar a sua comunicação. Então já vamos clicar no coração, já vamos mandar para algumas pessoas. Eu já vou fazer isso aqui, ó, antes da Regiane entrar, ó, eu estou mandando para alguns convidados e pessoas que eu sei que precisa estar nessa live, porque vai ser muito importante, vai ser um tema bastante interessante e pode ser algo que vai ajudar outras pessoas. É isso que nós vamos falar um pouco sobre comunicação. E comunicação é muito amplo, né? Se a gente for falar de comunicação, poxa, é amplo demais. A comunicação é algo muito amplo. E a gente vai falar de algumas amplitudes da comunicação que nós precisamos entender de fato, saber, e isso vai nos ajudar na vida pessoal, na carreira, no geral, né? No todo. Então não perde tempo, já manda aí pra galera, já faz o convite, bora que vamos, como eu sempre gosto de falar aqui, partiu, porque hoje a nossa live tá sensacional. Fala meu amigo Elbert, bem-vindo, boa noite. Gente, terceira temporada de lives, boa noite Luciana, terceira temporada de live. A gente está finalizando essa semana, essa é a penúltima live que a gente está realizando, falando sobre comunicação. Vamos falar um pouco sobre inglês em Excel quinta-feira e a gente fecha essa terceira temporada. Já falamos sobre investimentos, nós já falamos sobre acreditar no potencial, já falamos, né, sobre empreendedorismo, falamos um pouco sobre a segurança que precisa ter na carreira, já falamos sobre bons temas aqui, tá? Bons temas. Se você não viu, se você perdeu, por favor, corre e assiste que está no feed, por enquanto. Por enquanto. Boa noite, Hamilton. Boa noite. Bem-vindo, meu querido. Roberta, bem-vinda. Bora, deixa eu chamar minha convidada. Então, Fabi, bem-vinda. Já vamos convidar alguns amigos. Já vamos colocar outras pessoas aqui que de fato precisam entender um pouco mais sobre comunicação. Gente, comunicação é muito amplo. E nós precisamos entender um pouco mais como isso funciona, como pode ser melhor no meu trabalho, na minha vida pessoal. O que eu estou fazendo de errado? Será que isso está certo? Às vezes a gente acha que a gente está comunicando uma coisa, até divulguei isso hoje, né? Nós achamos que nós estamos imprimindo uma coisa e às vezes nós estamos comunicando outra coisa completamente diferente. Então eu trabalho com vários clientes aqui no coach de carreira. Boa noite, William. Bem-vindo. Trabalho com várias pessoas no coach de carreira, ajudando elas nesse sentido. Tá? Deixa eu já convidar, então, vamos lá, colocar a minha convidada aqui para a gente já começar a ter um papo, uma amiga aí de... E ela tá chegando, ó. Ela tá chegando. Quer ver que ela tá chegando? Quer ver? Chegou. Boa noite. Oi, boa noite. Tá me vendo aí? Bem, Tudo bem? ainda não estou vendo você. Então, peraí, vamos lá. Ok, agora sim, né? Agora sim. Bem-vinda, minha amiga. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Um prazer participar desse grande evento, né, gente? Terceira temporada já, não é? Muito bacana, Já, obrigada pelo convite. começou uma brincadeirinha na pandemia, eles faz live, e aí eu comecei a trazer convidados e temas, e aí a gente já está na terceira temporada. E obrigado por você estar aqui com a gente hoje, Eu viu? que agradeço. Bom demais. Vamos falar de um assunto bacana, né? Que a gente gosta. A gente já até, em outra oportunidade, já falamos sobre esse assunto, você se recorda? Sobre esse mesmo tema, né? Exatamente. Exatamente. Regiane, então, obrigado por você ter
encontrado espaço na agenda. Eu sei que é sempre muito corrido, trabalha bastante, cada um no seu segmento. E eu acho que tem uma pessoa, não tem pessoa melhor para falar sobre isso com propriedade. Então, quero que você se apresente. Eu sei que tem um público que te conhece, tem muita gente que me conhece, então se apresente para a gente, fala um pouquinho aí da sua trajetória, e o pessoal Então, também vai assimilar e falar dessa comunicação importante aí. bacana. Bom, sou Regiane Moreira, há 20 anos eu atuo na área da comunicação. Eu me formei em jornalismo e desde que me formei, graças ao bom Deus, eu já entrei de imediato para o mercado e as portas foram se abrindo, então eu passei por diversas emissoras, sempre trabalhando com televisão, sempre foi um caminho assim que Deus quis, né? Porque quando você sai da faculdade, você não sabe nem direito o que você vai fazer, qual oportunidade vai surgir. Mas era o que, de fato, eu gostava de fazer na faculdade. Então, eu comecei primeiramente, meu primeiro emprego foi como apresentadora de um telejornal, que foi como apresentadora da TV Betim, que era uma TV que estava sendo criada naquele ano de 2003. Então, fui a primeira apresentadora da TV Betim. Então eu comecei pelo caminho assim, não é o normal, geralmente as pessoas começam por outras funções dentro da TV, mas comecei como apresentadora, depois eu tive uma passagem pela TV IURD aqui em Belo Horizonte, na sequência eu fui para Araxá, trabalhar na Globo de lá como repórter, tive uma experiência lá curta, mas muito gostosa, uma cidadezinha delícia, como diz uma amiga minha, ela fala que a cidade tem a minha cara. Na época eu era uma pessoa calma, né? Então acho que era isso que ela quis dizer. Depois de Araxá era repórter, eu fui para a Globo em Divinópolis ser apresentadora e editora do MGTV Primeira Edição. Por ali eu fiquei 3 anos e foi uma experiência das mais maravilhosas que eu tenho na minha vida. Foi o lugar onde eu passei que eu encontrei pessoas maravilhosas. Até há poucos dias eu reencontrei um amigo que apresentava o jornal comigo, ele mora em Poços de Caldas. Enfim, aí lá eu tive essa experiência maravilhosa. E aí eu falei, nossa, eu preciso voltar para casa, porque eu estava com saudade da família, eu sempre tive esse desejo. Gente, o Major Santiago tá aí, pensa. Ai, ai. Vamos lá, nós estamos chiques. Aí, o que acontece? Eu queria voltar para Belo Horizonte, mas não tinha oportunidade, era difícil, assim, entrar na Globo naquela época, era muito complicado, já que eu estava na Globo, né? E eu queria voltar para a Globo, era bem difícil, e aí eu fiquei sabendo de uma vaga na Alterosa, só que a vaga era como repórter, e eu não tinha muita experiência como repórter, eu fui repórter 3 meses na vida em Araxá, uma cidade que não acontece nenhum fato novo, nenhum factual que a gente chama, né? Mas eu tentei conseguir entrar na Alterosa como repórter, com 4 meses que eu estava lá, eu também já fazia apresentação e edição, e fiquei durante 6 anos lá fazendo isso tudo. Até que depois de lá, já com meus 2 filhos, eu acabei saindo da TV e passei por um deserto na minha vida, né? Que muitos entendem, quem já passou por um deserto sabe o que é. Fiquei 2 anos fora de TV, que é o que eu realmente amo, fora da comunicação propriamente dita. E nessa época eu me especializei em outras áreas. Eu falei, eu não posso parar, ninguém pode parar, né? Eu não sabia o que ia acontecer. E aí eu acabei fazendo outros cursos, foi aí que eu fiz o curso de coaching, eu fiz o curso de visagismo, de consultoria de imagem, e comecei junto com a minha irmã a criar um projeto, né, Irmãs Coaches, e a gente trabalhou muito nessa época, inclusive com a sua workshops, muita coisa bacana, ajudar muita gente. E aí, num determinado momento, eu recebi um convite para ir para a Rede Super, e aí foi ótimo esse convite. Naquela época eu estava sendo entrevistada em várias emissoras. Eu passei de entrevistadora para entrevistada. E aí, em uma dessas idas à Rede Super, me fizeram esse convite e lá fiquei por um tempo até que apareceu essa oportunidade da Record, onde eu estou há 6 anos. Lá eu sou repórter, eu também apresento sempre que possível, eu gosto muito do que eu faço e eu sou apaixonada com a área da comunicação. Aí, resumindo, a história é longa, são 20 anos. Se a gente for contar detalhes, a gente tem que marcar uma live só para a gente falar da sua carreira, depois a gente vai falar da comunicação. Bom. Já fui entrevistado por você na Rede Super. Foi, exatamente. Trabalhos, muito bom.
E Meu aí é marido engraçado, né, deixa ele que... passar. Peraí que o marido tem que passar, tá com vergonha, passa. Ah, Maria, não? É legal. Quando você aparece na reportagem, aí meu filho mais velho fala assim, olha, mãe, aquela nossa amiga. Isso mesmo, amiga. Muito bom. Vamos lá, vamos falar um pouco disso, de comunicação. Então, o pessoal que está aqui já percebeu que a nossa convidada tem propriedade para falar sobre o que nós vamos abordar um pouco sobre isso. Porque quando eu pensei em comunicação para essa temporada em específico, é porque eu senti uma necessidade muito, assim, principalmente nos clientes da atualidade, e eles sabem disso, eu até falei, ó, para inspirar em vocês, eles foram entendendo a amplitude que é a comunicação, né? Porque a gente acha que comunicação é só isso que a gente está falando, fazendo aqui. É soltar a voz e aí um som chega para você e isso eu estou comunicando. Mas isso vai muito, muito, muito além. Eu vou abordar isso mais aí à frente com você, porque a quantidade de clientes que me procuram que estão perdendo oportunidades, né? Falando de carreira em si, porque eu acho que ele pode perder outras oportunidades na vida pessoal, mas perdendo oportunidades porque ele vem, o currículo dele diz uma coisa, ele comunica uma coisa, mas depois no dia a dia ele comunica outra completamente diferente. Ou ele diz que ele é uma coisa, mas às vezes a expressão dele, até as roupas dele, ou até o cabelo dela, não condiz com a idade, com o momento, a personalidade, e eles não conseguem entender que isso está acontecendo. Tem pessoas que têm esse time, tem pessoas que não têm e precisam de ajuda. Então, é uma amplitude. Então, por isso que eu quero falar um pouco disso. Assim. Mas deixa eu já começar perguntando da sua opinião, da sua experiência. Para você, o que um bom comunicador precisa ter? Aquele cara que nós vamos falar, independente da área que ele está, né? Ele não precisa ser repórter só para ser um bom comunicador. Independente da área que ele está, ele pode ser um bom comunicador. O que esse bom comunicador, na sua opinião, precisa ter? Na minha opinião e na minha experiência, né? Porque eu mesma, enquanto jornalista, eu era uma pessoa muito tímida, com muita dificuldade de me comunicar, e melhorei muito isso depois de passar pelo processo de coach, foi o que me ajudou, foi o despertar. Olha, eu já estava com 15 anos de carreira, né? Quase 15 anos de carreira. Eu acho que tem que ter coragem. Você tem que ter coragem, você não pode ter vergonha, você tem que tentar buscar essa forma mais leve, de ser mais desinibido. E você também tem que ter empatia, você tem que reconhecer o lugar que você está, porque você tem que falar uma linguagem diferente em todo lugar que você está, é uma linguagem diferente, é uma forma diferente de conversar, de me comunicar, não é? Enquanto repórter, por exemplo, eu visito vários lugares com pessoas de classes das mais diversas possíveis, e eu não me comunico da mesma forma em todos os lugares que eu vou. Eu me comunico de forma diferente. E para que haja essa comunicação, né, que ela tenha um resultado, eu acho que isso é importante acontecer. E esse cuidado, né, que a gente fala, o cuidado com a imagem, o cuidado com a comunicação não verbal, só depois de muito tempo também, porque na faculdade você não aprende isso, é que você percebe o quanto que isso é mais importante do que o que você diz, né? Muito mais importante do que o que você diz, do que a maneira como você diz, é a maneira que você se apresenta. A sua postura diz muito sobre você, a sua vestimenta, o seu cabelo, como você bem disse. Então, você tendo conhecimento, né, disso, você tendo consciência disso, você, claro, pode ter melhores resultados. Ô, Regiane, você acredita, já vou entrar num papo de pandemia, você acredita que na pandemia, o que você observou? Você acha que as pessoas perderam um pouco disso, da comunicação? Porque acredito que elas tiveram que reinventar, algumas redescobrir, porque a comunicação foi toda aqui, né? Na sua maioria, ela foi Isso que eu ia falar. profissões. E aí ela descobriu que talvez aqui ela conseguia conversar, aqui, ó, aqui ela conseguia conversar. Mas aí veio para cá, pode ser que ela não conseguiu conversar. O que você percebeu? Você acredita que as pessoas... Opa, tem mais um naipe aí, tem mais um ramo da comunicação que eu acho que eu não me entendi muito bem com ela, não. Tem muita gente que achou bom, né? Ai, agora eu tô no meu mundinho aqui, na minha zona de conforto e tá funcionando, e realmente funcionou e funciona, né? Abriu tantas portas, mas eu queria só dar um olá pro meu amigo que tá chegando aí agora, o Borracheiro, olha só, ele me acompanha com tanto carinho.
eu estou tendo a oportunidade de falar com ele. Ele colocou um oi, cheguei, e que bom que você chegou. Obrigada, viu? É um seguidor muito. Tem pessoas que nos tratam com muito amor. Mas aí, para muita gente, foi assim: olha, estou na minha zona de conforto e está funcionando, que bom. Mas a gente não pode esquecer que a vida real é diferente, né? Quando você vai buscar uma oportunidade de emprego, trabalho, geralmente, nem sempre, né? A gente sabe que hoje as entrevistas muitas das vezes acontecem realmente de forma remota também. Mas se você tiver que ir presencialmente, você está preparado para isso? Né? Você está preparado? Você sabe como se portar? No seu currículo, né? O que você está colocando na sua rede social? Isso é muito importante. Então a pessoa ficou lá atrás, mas será que ela está se comunicando da melhor maneira possível? Ela está usando essa ferramenta, mesmo que durante a pandemia, da melhor maneira possível? Porque muita gente está enfiando os pés pelas mãos, né? Enfiou os pés pelas mãos. A gente sabe que, né, você que trabalhou tanto tempo com RH, né, que as pessoas estão de olho. É um currículo agora, né? É um currículo. As pessoas olham mais a sua rede social do que o seu próprio currículo, né? É ou não é? É o que a gente chama de monitoramento digital, né, lá dentro do RH. E isso acontece muito, eu falo muito para os candidatos aqui, gente, prestem atenção nisso, porque ele vai para uma entrevista, ou ele vai defender aquele currículo, mas o LinkedIn dele, o Face, o Instagram, sim, tem empresas e RH, empresas e profissionais de RH que fazem muito monitoramento digital. Então, também é o que você está comunicando nas redes, né? Eu vou para uma entrevista, mas aí, por exemplo, vou dar um exemplo. Sou engenheiro, vou procurar uma entrevista como engenheiro, mas eu posto na minha rede social que eu odeio a segunda-feira ou que engenheiro não vai para frente na vida, mesmo que seja de brincadeira. Né? Sim. Eu fiz aquele post, stories, justamente no dia que o RH entrou no meu stories, está lá uma brincadeira. Mas eu sempre digo isso, né? Eu vou para uma entrevista com você, Regiane. Você não me conhece, né? Suposição aqui. Você não me conhece, então falar o que você vê, pronto, é isso. Exatamente. Nós vamos conhecer. Então você pode falar uma coisa, eu falo assim, não, talvez ela quis dizer a respeito disso, que eu sei muito bem. Ou não, eu conheço o Edson, ele falou mais por esse ângulo aqui, então não vou nem perguntar, esclarecer a pergunta, porque eu conheço ele. E numa entrevista de RH, não, é o que você está comunicando, né, ou até o que você está postando. Hoje em dia, o que você está postando está comunicando e dizendo muito sobre você. E muitas pessoas perderam a oportunidade de saber. Hoje, quando alguém pede para... manda para mim uma referência do seu trabalho. Você manda sua rede social, né? Em algumas áreas, né? E no meu caso, por exemplo, eu mando a minha rede social. Então, assim, a gente tem que realmente tomar muito cuidado com isso. Mas as pessoas precisam se preparar. Hoje, assim, na pandemia, falei isso durante muito tempo, tantas oportunidades surgiram das pessoas se capacitarem, até inclusive, né, de forma gratuita. E, gente, precisa ler, precisa saber conversar. Então, a pessoa vai para uma entrevista e ela não sabe conversar. A gente percebe muito isso. Isso talvez é falta de leitura mesmo, porque a pessoa está só no meio digital, às vezes, abreviando as palavras, não sabe fazer uma concordância bem feita. Isso é muito sério, né? Em qualquer área que você vai atuar. Exatamente. Você poderia dizer uma curiosidade, hein? Talvez o principal desafio de um repórter, eu sou leigo nessa área, então estou te perguntando, seria a comunicação ou é um dos desafios, seria a comunicação? Porque como você disse, né, talvez você pegue a pauta, então você vê o que você vai falar, ou onde você vai, com que público você vai conversar. Seria também um desafio para um repórter, um dos principais desafios a comunicação? Eu acho assim que isso é muito particular, né, de cada um. No meu caso, é separar algumas notícias. Eu sempre tive essa dificuldade, porque é impossível alguns assuntos não mexerem muito com você. E você, na hora que você está fazendo aquilo, você precisa, né, se manter mais à distância. Mas não tem como, se é um caso de criança, eu não pensar nos meus filhos. Se é um caso de idoso, eu não pensar nos meus avós, nos meus pais. Então, assim, teve uma época da minha carreira que eu estava... Foi até a época que eu trabalhava na Alterose, e a gente fazia muito caso, assim, mais caso de polícia e tal, que eu percebi claramente que eu me tornei uma pessoa amarga. Que eu me tornei uma pessoa, assim... Nada mais, assim... Tava insensível, sabe? Mas é porque aquilo foi uma armadura que eu coloquei em mim para eu não sofrer, porque era muita coisa triste. E aí depois eu fui desconstruindo isso e tal, aí beleza, hoje eu tô bem, mas tem algumas reportagens que é bem complicado, sempre me perguntam isso, assim. Então eu acho que o desafio é a gente não misturar.
Na comunicação também, essa questão dessa mudança, né, da tecnologia, isso para quem é da antiga, né, eu posso falar que eu sou das antigas já. Isso também é um desafio. Pensa bem, quando eu entrei na Record, vai fazer agora 5 anos, né? E eu cheguei lá acostumada, repórter sempre com papel na mão, eu sempre fui de anotar, eu sempre fui do papel. E aí cheguei lá, o chefe falou, olha, todos os textos aqui têm que ser mandados pelo celular e tal. E é uma rotina muito corrida, trabalhar em televisão não é fácil, em determinadas emissoras ainda a demanda é maior. E eu falei, meu Deus, como que eu vou digitar isso no celular tão rapidamente assim? É tudo muito corrido. Eu não vou ter essa habilidade. Tem algumas colegas minhas, alguns colegas, que eles já vão conversando com o entrevistado e já digitando e já não sei o quê. Eu não, assim, o melhor é evoluir. Eu faço no papel, e depois eu faço o texto no celular e mando. Mas, assim, essas mudanças tecnológicas, isso até para mim, que assim, tenho 40 e poucos anos, assim, para mim, assim, tem muita coisa nova que chega e é um desafio. Na TV mesmo, sempre, vira e mexe, a gente tem que gravar alguma coisa, um videozinho, vamos fazer um videozinho para a rede social e tal. Eu fico meio sem jeito, assim, sabe? Ainda acho isso para mim novo, porque o meu jeito, o jeito que eu comecei a trabalhar era um jeito totalmente diferente. Então, essas mudanças tecnológicas que estão acontecendo de uma velocidade tão grande, se tornam um desafio para algumas pessoas. Eu posso dizer para mim, mas eu vou atrás, eu corro atrás, eu tento fazer algumas coisas, em outras eu acabo empacando mesmo, aí eu buscar a ajuda da sobrinha, né? Ô, sobrinha, vem cá, me ajuda, como é que faz isso? É assim que a gente tem que fazer, né? Eles hoje estão conectados, né? Fala, dá uma dica para ti aqui, que a gente vai precisar gravar uma chamada aqui. Então, Exatamente. com a sua expertise. Mas sempre muito bom. Sempre muito bom que você imprime. E eu estava pensando que quando você estava falando, me remete muito às outras profissões, né? Talvez o apresentador, o repórter, o ator, ele tem esse poder de, através da comunicação, fazer a gente entrar na sua emoção, entrar na sua reportagem, o ator entrar, a gente entra na cena, o apresentador nos conduz à reportagem, ao fato, assim como o repórter, justamente por isso, né, pela forma como vocês estão comunicando, né, a notícia. Então, entra o peso, né, entra a medida que você coloca a emoção, entra o peso. Eu sei que às vezes algumas reportagens, alguns quebraram o protocolo, porque ali ele foi um ser humano, e aí, né, e aí a emissora lá e tal. E eu vejo isso precisa muito. Talvez tem gente que acha que está muito na área de vocês, que está na televisão, mas eu falo isso muito com os candidatos aqui, queria que você falasse um pouco sobre isso, porque também tem gente que tem um currículo muito bom e aí ela vem para uma entrevista, ela não sabe defender aquele currículo, ela não consegue passar uma emoção. Eu faço uma pergunta e por que você quer muito trabalhar aqui e não consegue ter conhecimento? A gente sabe, né, que tem muita gente que está sempre na necessidade de buscar mais e mais conhecimento, mas com essa dificuldade de colocar a teoria em prática, né? Isso acontece muito. A comunicação, ela precisa ser clara, muito clara e direta. Não precisa fazer rodízios, ainda mais na televisão, né? A pessoa não vai ter oportunidade. Aliás, se bem que hoje está tudo possível, né? Hoje você pode gravar e voltar. Mas normalmente a pessoa está assistindo o jornal e normalmente a maioria das pessoas não tem essa opção de voltar e de assistir de novo, porque ela não entendeu o que o repórter disse, né? Então a gente tem que buscar fazer um texto com coesão, com clareza, com palavras que serão de entendimento de todos. Eu não preciso escrever bonito com palavras difíceis. Eu preciso escrever de uma maneira que meu público vai entender. E assim tem que ser no nosso dia a dia também. Na sua entrevista de emprego, você não precisa chegar lá falando difícil, não. Mas você precisa saber passar o que você quer, pelo menos. Você precisa saber o que você quer. E às vezes o que falta é você realmente saber o que você quer. Muitas das pessoas não conseguem passar porque não sabem o que querem ainda e precisam realmente buscar esse autoconhecimento, porque um processo de coaching ajuda e muito, né? Mas às vezes, o Erickson, a gente faz muito isso no início de carreira e é importante fazer para aqueles mais tímidos. Vai treinar em frente ao espelho, gente. Por que não? Vai pegar o celular e gravar com o celular. Eu tenho experiências na minha família aqui de pessoas que tiveram que fazer entrevistas, né? Você sabe que você ajudou, né? Você ajudou. Tiveram que fazer entrevista de trabalho e tal. E aí, ou de oportunidade de cursos e tudo mais, e sabia que seria de uma forma, assim,
de uma ferramenta diferente, ou mesmo que se fosse presencial, tem essa dificuldade de verbalizar, e aí tem que buscar um acompanhamento. Se você não consegue sozinho, busca um acompanhamento. Mas a gente consegue avançar muito treinando em casa, assim. Pega o telefone, grava, ficou bom, não ficou, vamos fazer de novo. Se autoavalie, né? Treine de frente ao espelho, olha a sua postura, como é que tá. Será que essa postura que você chegou para fazer sua entrevista, ou sei lá, para um encontro, romance que seja, porque você está comunicando em qualquer situação, não só de emprego, a gente está falando aqui, né? Será que com a sua postura, com as roupas que você está usando, com os gestos que você faz, você está se comunicando realmente o que você quer, né? E isso, a partir do momento que você começa a entender que existe, não é tão difícil assim, você vai pesquisar e você vai encontrar muito material, porque o corpo fala, né? E hoje já está mais do que comprovado que a nossa comunicação não verbal, ela é muito mais importante do que o que a gente fala e do que a maneira com que a gente fala. Eu, depois que eu aprendi isso, eu comecei a observar muito a maneira que eu falava, porque eu sempre fui uma pessoa assim que, sem perceber, eu ainda acho que faço isso, mas bem menos. Eu usava um tom irônico, sabe? E às vezes o outro percebia, mas eu falava, não é possível. E aí eu comecei a observar que minha fala trazia esse tom mais irônico e tal, e eu trabalhei essa mudança. Mas essa questão da imagem, a sua postura é uma postura de quem está afim realmente de trabalhar, uma postura de vencedor, né? Você chega com seus ombros mais abertos, você já chega no ambiente de trabalho mais desleixado, não só no seu primeiro dia, não só para buscar uma oportunidade, mas durante todo o seu processo. A gente vê que isso é muito importante. Eu sempre escuto isso, não acho assim. Eu tomo muito cuidado com essa questão da imagem, mas eu sempre escuto isso, engraçado. Olha, eu acho você é tão autêntica, que você se veste tão bem. Eu não tenho esse cuidado com roupa de marca, essas coisas, não sou nada disso. Mas eu tento gerar essa harmonia. Eu preciso passar uma imagem que seja agradável para a pessoa que está de casa ver que eu estou bem, ver que eu me cuidei, que eu me importo com ela, né? E assim, no ambiente de trabalho também. Se eu chego lá toda desleixada e tudo, é como se eu não estivesse dando importância para o meu emprego, né? Eu acredito que é dessa forma mais ou menos que funciona. Eu acho que é bom já pegar algumas dicas, você que está aqui assistindo, ou você que está vendo depois. É isso. Hoje você já pode, por exemplo, fazer uma simulação de entrevista de emprego. Tem profissionais que vão fazer isso. Não tem como? Vai para o espelho, vai gravar, vai ser crítico de você mesmo. Semana passada, né, o Pedro estava aqui, Pedro Vasconcelos, ator, diretor da Rede Globo durante muitos anos, e ele falou uma coisa, eu acho que todo profissional, Alex, vou deixar uma dica, todo profissional tem que ser diretor dele mesmo. Porque nem vou falar protagonista, você tem que ser o diretor, que é o diretor que vai captar a cena e vai olhar, fazer a máquina rodar a engrenagem. Porque quando você é diretor, você se olha de fora e você vê as oportunidades que você tem para melhorar. Então, acho que você precisa ser um pouco de diretor de você mesmo. Eu já tive clientes aqui que eu pedi para gravar todos os dias, fazer vídeo todos os dias. Por quê? Eu queria lançar um canal, nem um canal, queria lançar um curso de vendas. Cursos online, mas nunca gravou um vídeo. E aí quer lançar um curso online? Então você vai começar daqui de baixo. Fazer um vídeo e vai me mandar todo dia. Nós não vamos postar esse vídeo, mas eu vou analisar, você vai ser crítico de você mesmo. E aí eu perguntava para ele, ou para eles, que eu já fiz com mais de um, e aí, o que você achou? Ah, Edson, o que você achou? Aí eu voltava, não, o que você achou? Você é uma construção. Você é novo, você tem medo dessa caixinha aqui, eu não consigo falar no celular, é mais difícil. Tem gente que não gosta de mandar nem áudio, ou não gosta de escrever, ou tem cada um na sua dificuldade. Quando que eu vou vencer isso? Quando você vier, quando você fizer, quando você começar a colocar a cara e vir com medo mesmo. É o que a Regiane disse. Aí você vai começar a dizer vários nãos. Aí, já tem várias namoradas ou várias pretendentes que me disseram não, porque talvez você está comunicando errado. Várias empresas, aí a tendência é falar mal do outro, né? É a vida que me castigou, é as mulheres que não querem um homem sério como eu, ou uma mulher, é as empresas que estão me perdendo. Não, você precisa se analisar. Será que tá bom mesmo? Sem medo de ouvir uma opinião também, vai para um especialista, alguém que possa te ajudar, e fazer uma simulação. Me fala aqui, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso desenvolver. Ô, Erickson, nesse caso aí que você está citando, eu acho importante chamar atenção para... assim, eu percebi muito, eu fiquei dois anos também atuando, né? Como você sabe, atendendo como coach, que a gente
mas tinha, pelo menos assim, eu e minha irmã, o perfil de cliente, de coaching que mais a gente atendia, era de pessoas inseguras, né? E por isso ela precisava, a todo momento, ela precisava se preparar muito, nesse caso dos vídeos, por exemplo. Ela gravava, mas nunca conseguia postar um vídeo, nunca se sentia preparada, porque ela era muito autocrítica, né? Ela sempre achava que não estava bom. Eu tenho um perfil muito crítico comigo, eu agora estou até tomando mais esse cuidado, porque senão a vida se torna fica muito chata, né? Fica muito difícil. Agora eu tô mais solta, porque antes eu também me cobrava muito. E quando você se cobra muito, você não consegue, às vezes, fazer, porque você fala, você não consegue colocar em prática, você não consegue andar pra frente, porque você acha que nunca tá bom. Então, peraí, tentou, tal, melhorou um pouco, vamos pra frente, próximo passo. Não fica parado, não, porque muita gente não avança. A gente sabe que é um perfil muito comum, né? De pessoas que não conseguem sair do lugar porque acham que nunca estão preparadas. Exatamente. E aí, aquilo vira, aquela dificuldade também vai virando uma muleta. Então É, vira um círculo, né? Vicioso, porque eu tenho uma dificuldade, eu sou muito exigente, então eu não gravo, não faço live, e às vezes meu público pede, e aí eu não coloco stories, e por mais que me peçam e tal, por mais que eu sinta uma necessidade, mas por um outro lado, fica cômodo também para mim, né? Aí quando aquele lado dela chama e fala, grava? Não, eu não gravo porque eu tenho uma dificuldade, eu sou muito exigente. Então ela vai ficar sempre batendo nessa trave, ou ele vai sempre bater nessa trave. Gente, vai tratar. Se você entende que você é inseguro na comunicação, vai tratar. Eu tenho um cliente atualmente, não estou expondo ele aqui, porque eu não estou falando nomes, mas ele sabe muito bem disso e a gente está vencendo. Ele chegou achando que, tipo assim, ó, eu estou vindo para o trabalho, mas a minha comunicação ela está lá no chão, ela está no chão. E aí você vai ter quase que varrer para pegar. Quando eu fui fazendo o trabalho, observando, ouvindo, eu falei assim, olha, acho que você está um pouco enganado. Eu trabalho com RH, eu sou profissional, sou palestrante. Eu acho que você coloca um peso muito grande. Você tem umas coisas que precisa melhorar, mas do jeito que você chegou aqui para mim falando que sua comunicação era, meu Deus do céu, não é nada disso. Você está exagerando. É um peso, né, que a pessoa vai colocando e aí ela já chega para você e fala assim, ó, não me pede, porque eu não sou bom. Não sou bom em comunicação. Mas um dia você vê ela comunicando, você fala assim, cara, onde é que ele falou que ele não é bom? eu quero te dar um exemplo, pessoal. Durante 15 anos trabalhando com televisão, mas sempre com a câmera, né? Sempre com a câmera. Sempre muito tímida. Meus tons de roupa, quem me conheceu já mais lá atrás, quem trabalhou comigo vai se lembrar que eu só usava o rosinha bebê, o azulzinho bebê, o nude. Eu sempre gostava de tons mais claros. Eu sempre usava roupas mais leves, assim, com babados, com rendas, sapatinhos com ponta arredondada. Tô falando isso porque tudo isso faz sentido, tá, gente? Então eu tinha aquele perfil bem flexível, né? É um perfil mais melancólico. E aí, foi assim a vida toda. Não que isso esteja errado de forma alguma, mas a partir do momento que eu identifiquei que eu queria buscar algo diferente, aí eu tive que começar a trabalhar outras estratégias. E minha irmã foi quem nessa época, ela começou a me ajudar, ela já atuava como coach também, né? E ela falava, não, Regiane, você tem que chegar num lugar, você tem que cumprimentar as pessoas. Gente, eu trabalhava nessa época na Alterosa, já tinha 15 anos de profissão. Porque eu chegava nos lugares, eu cumprimentava as pessoas assim, né? De tímida, eu era muito tímida. A não ser com as pessoas que eu já convivia, obviamente, mas com o estranho eu era muito tímida. E aí ela me dava os exercícios. O primeiro, você vai entrar no elevador, você vai falar bom dia, alto, para todo mundo ouvir. Aquilo para mim era muito difícil. Pensa, você entrar no elevador e falar um bom dia. E aí comecei, bom dia, bom dia. Aí as coisas foram acontecendo. Segunda tarefa, vai fazer isso, fazer aquilo. Vamos trocar. A gente começou a palestrar, e aí eu tinha um cabelo maior, nossa, e estava muito insegura. Vamos colocar um coque, porque o coque, aí tem toda a explicação do visagismo, né? Coloca um coque, que o coque vai te passar segurança. O tupete também. E eu comecei a usar isso no meu cabelo, comecei a usar essa estratégia também nas minhas roupas, usando outros tons mais escuros, sapato bico fino. Bom, aí com todas essas estratégias, que são do visagismo, da consultoria de imagem e tal, eu vi essa transformação gigantesca na minha vida. E o processo de coach, que foi durante tudo isso, né? Gente, eu comecei a palestrar, palestrei já para auditório para 400 pessoas. Hoje, né, já tem um tempo que eu sou mestra de cerimônias, faço eventos enormes. Mas eu, durante 15 anos, fui uma jornalista que só conseguia conversar olhando para a câmera.
Antigamente iam estudiosos, né, estagiários, entrevistar a gente na TV, e quando eles falavam que queria conversar com uma jornalista, eu escondia, eu fugia, eu saía de vergonha. Eu, enquanto jornalista, não conseguia dar uma entrevista, de tanta vergonha que eu tinha para um aluno, para um menino que estava estudando jornalismo. Então, eu era muito tímida, ao extremo. E foi o coach, com esse estudo, né, também do visagismo e da consultoria, que eu consegui vencer isso. E minha vida foi transformada depois dessa época mesmo. Eu me considero completamente uma outra pessoa. E olha como que isso é curioso. Eu tinha dificuldade de cumprimentar as pessoas. Muito bom. Deixa eu dar um oi aqui, ó, pro Theo, gente. O Theo tá aqui dando um O oi. Theo, o Theo é meu filho? Não, outro Theo. Será que é o Theo meu É, filho? claro, até colocou oi, mãe. Gente, Super peraí. conectado. Oi, meu filho, mamãe te ama. Daqui a pouco você pode subir, porque eu coloquei os meninos para brincarem lá embaixo, senão não ia ter live. Eles estão brincando. Verdade. Manda aí umas dicas, Theo, pra gente que a gente vai ler tudo que você colocar aqui, viu? Ai, não conta tudo da mamãe, não. Que legal. Já vamos entrar nesse assunto. É legal falar disso, do visagismo, essa questão do coaching. Eu não tenho tanta especialização do visagismo, sou estudioso, leitor do visagismo. Eu sou aquele cara que eu consigo sacar. E aí eu trago os meus parceiros. Eu até falo com os meus clientes empreendedores também. Ó, você não precisa saber tudo, mas você precisa ter bons parceiros, que é o que eu gosto de fazer aqui nas lives também. E aí eu já tive vários clientes que ao olhar, eu falei, poxa, que empresa que você está? Que cargo que você está? Que momento que você está da sua vida? Aí ela te fala, aí você olha. Não é um julgamento, né? Mas, gente, aqui no nosso caso, nosso trabalho como coach profissional, visagista, a gente não observa com julgamento, a gente observa com análise, Uhum. querendo. Mas quando você olha de cima a baixo, você, opa, tem alguma coisa que não está batendo com o cargo, com o momento da vida, até com o momento da vida. A pessoa descreve o momento da vida que ela está enfrentando, aí você olha para ela e fala, oi, você até pergunta, quantos anos você tem? Porque às vezes o cabelo ainda. Eu já tive clientes que falam assim: você topa cortar o cabelo? Que isso, Eric? Você já fez uma sessão de curso? Já. Vou te levar num cabeleireiro que é visagista, é amigo meu, é meu parceiro aqui. Por quê? O seu cabelo não condiz muito com a estação, com o momento que você está profissional e até da sua vida. Né? Ainda você usa esse cabelo menininha, o jeito de falar, as roupas, né? E você. Deus te levando para uma vida profissional assim, ascendente, e você ainda ficou parada, não sei, nas roupas do moranguinho. Isso aí é para sua sobrinha, né? Não só o momento certo de usar isso. Então, já tive clientes aqui, não só mulheres, tá, pessoal? Já fiz visagismo, até a Tuca me ajudou com um cliente em Contagem, palestrante, era um pastor, e eu trouxe a Tuca, a irmã da Regiane, e falei, Tuca, me ajuda aqui, porque a gente precisa trabalhar o trabalho em comunicação e oratória, mas o visagismo precisa entrar aqui. A gente fez um trabalho em conjunto, seja homens ou mulheres, porque às vezes destoa um pouquinho. E recente, eu vou falar de um caso de uma cliente, ela permite que eu divulguei isso também. Eu trouxe uma Janaína Depiné, não sei se você Ai, conhece, mentira! Ela é esposa do meu amigo lá da TV, do Luiz Gustavo. Ela é maravilhosa, eu sou fã dela, demais. Quem não segue a conheci na Janaína, favor seguir. Mulheres, favor seguir, né? Quem não segue a Janaína. Janaína eu conheci na Rede Sul e ficamos amigos. A gente já fez live, eu já participei de lives dela, ela participa das minhas. E aí, sempre que eu preciso de uma participação, de falar de etiqueta numa sessão, quem vem? Ela sempre vem. Ela sempre vem também a brilhantar com muita humildade e elegância. E ela veio falar com uma cliente recente, uma cliente que estava cada vez mais fazendo reuniões online, porque estava na pandemia, mas ela já foi presencial, com grandes executivos, nessa grande empresa aqui de automóveis que nós temos em Minas Gerais. Grandes executivos, e só subindo de escalão. Mas era assim, reunião. E entrava do jeito que estava, só jogava, arrumava o cabelo do jeito, tipo assim. E não tinha essa atenção. Hoje não, hoje é uma pessoa que de fato, né, estou aqui falando porque de fato já houve uma mudança, já aconteceu transformações, uma consciência e já está numa ascensão quanto a isso. Então é uma coisa que a gente às vezes precisa se atentar. É simples, gente, é pequeno, mas a gente precisa se atentar.
Então vamos entrar, falar um pouco disso. Quais experiências que você já viu e também você com essa experiência com o visagismo, quais dicas que você deixa e o que você observa dentro disso? Ai, os exemplos, eles trazem muita clareza, né? Então, eu vou falar dos exemplos. Mas antes disso, para eu não levar uma bronca aqui em casa, quando os dois subirem, eu tenho que mandar um beijo pro Davi também, que ele deve estar junto com o Theo assistindo a mamãe. Davi, mamãe te ama, né? Não dá, né? Vamos lá. Gente, eu amo os exemplos e já faz um tempo, né, que eu não estou atendendo, mas assim, eles são tão vivos, eu tenho contato com essas pessoas ainda. E vou trazer alguns rapidamente. Primeiro, nós atendíamos uma. Ela era uma líder de uma multinacional, viajava o país, trabalhava viajando, e assim, cada vez mais só crescendo, só que ela não se sentia respeitada. Ela tinha equipes em vários lugares do país e não se sentia respeitada. Não era um problema na comunicação verbal dela, muito pelo contrário. Não era um problema na comunicação escrita dela, mas era um problema na comunicação não verbal. Ela se vestia basicamente como eu me vestia anteriormente também, com esse perfil de uma pessoa mais flexível. Se você é uma líder, é importante que você se imponha também usando roupas de cortes retos, né, uma alfaiataria, isso vai valorizar, isso vai trazer essa questão do crédito que a gente precisa de passar. Às vezes você não se adapta com salto, porque o salto seria interessante, mas você pode usar uma sapatilha de bico fino. O bico fino, ele já vai passar essa imagem de autoridade que você precisa ter. O cabelo, você não vai fazer caixinhos no seu cabelo, porque caixinho é uma coisa muito vulnerável, digamos assim, nesse sentido. Você vai trazer o seu cabelo num corte mais reto. Até o corte, você vai evitar repicar, você vai trazer o corte mais reto. Por isso que você falou de levar para fazer o corte. Isso é importantíssimo. Muita gente precisa mudar o cabelo, sim. Mudar até a cor do cabelo. Eu mudei meu cabelo porque eu estava num momento que eu estava muito pesada, eu queria ser mais leve, comecei a clarear meu cabelo. E funcionou. Eu estou bem mais leve, tá? Então, assim, até o tom que você põe no seu cabelo, o corte que você imprime no seu cabelo, tudo isso vai passar uma imagem. Então, depois que ela fez esse trabalho, ela realmente conseguiu a confiança de toda a equipe dela, né? Porque realmente eles, será? Tipo assim, minha líder vestida daquele jeito, não é que ela estava mal arrumada de jeito nenhum, ela estava muito bem arrumada, mas para o cargo que ela ocupava, aquela roupa não condizia, pelo menos para os dias de trabalho. Então, tudo é a mensagem que você quer passar. Aí temos outro caso aqui, falando até mais de cabelo, nós tínhamos uma coach e ela usava, Erickson, o cabelo partido no meio, mas tão retinho, assim, era aquele cabelo que a gente faz, algumas mulheres fazem procedimento para ficar bem lisinho, né? E partido no meio, assim, e assim, não podia ter um fio jogado para o outro lado. Você já até sabe que perfil que é esse, né? A gente fala de perfil, né? Essa coach, ela tinha um perfil melancólico. E assim, ela tinha dificuldade de mudar qualquer coisa da vida dela. E ela trabalhava muitos anos numa empresa também muito grande. E ela fazia todos os dias a mesma coisa. Só que todos os dias ela contava que ela precisava abrir um caderno e ler o que ela precisava fazer. Ela tinha dependência até desse caderno. Ela era dependente de um monte de coisa. Ela era dependente, ela não conseguia se soltar. E a gente falou, poxa... E estava difícil, assim, com algumas tarefas que a gente passava para ela, a gente via que as coisas, assim, evoluíam, mas não de acordo com o que a gente estava esperando. Aí nós falamos, vamos bagunçar o cabelo dela. Ela se sentia muito frágil também, muito insegura. Vamos bagunçar esse cabelo dela e vamos fazer umas mechas mais grossas, que aí tem tudo a ver com a personalidade do colérico, né? Ela precisava buscar mais um pouquinho do colérico. Depois, se quiser explicar mais aí, acho que até... Não sei se há necessidade, mas aí nós clareamos um pouco o cabelo dela, fizemos umas mechas mais grossas, que passa essa questão de ser uma pessoa de mais autoridade, que é o que define muito o colérico, né? A pessoa determinada, a pessoa que tem coragem, porque ela também ela não tinha coragem, ela fazia o dela, mas na hora da reunião ela não conseguia se posicionar também. O melancólico acontece muito disso, né? Dele ser uma pessoa mais introspectiva. E aí a gente mexeu, a gente bagunçou o cabelo dela. Ela falou que ela, nos primeiros dias, ela não estava suportando aquilo de um cabelo mais solto, assim, ela não estava suportando. Mas depois ela começou a entender como que aquilo fez sentido para ela. E para finalizar o último exemplo, que eu vou dar um exemplo de homem aqui, nós recebemos no nosso consultório
um homem, um coach, e ele não entendia porque ele trabalhava na área de mineração e tal, e ele não entendia por que, assim, com um currículo muito bom que ele tinha, já fazia um tempo que ele estava desempregado, e ele tinha acabado de receber mais um não. E na entrevista, a pessoa que o entrevistou falou com ele que ele precisava procurar um coach. Aí ele não entendeu, não sabia o que é que está por trás disso, né? E ele nos procurou. Conversa vai, conversa vem, a gente percebeu que ele era uma pessoa assim que gostava muito de conversar, que se arrastava muito e tal. E aí a gente conversa vai, conversa vem, e nós perguntamos para ele, deixa eu te perguntar, com qual roupa você foi essa sua entrevista? Como é que era a sua roupa? Aí ele falou, foi com a camisa azul. Se ele foi com a camisa azul, azul bebê, e ele já é essa pessoa que gosta, uma conversa mais arrastada, e para o cargo que eles precisavam, o perfil era outro, é questão de perfil, né? O perfil era outro, precisava de alguém com... E aí, gente, ele com esse azul pode ter derrubado ele nessa entrevista, porque assim como eu me vejo, eu me sinto. Se eu me olho no espelho de azul, o azul vai me passar o quê? Mais tranquilidade. Aí, se a pessoa já é uma pessoa tranquila, ela vai ficar mais tranquila ainda. Ela tinha que ter colocado, por exemplo, um amarelo, que vai acelerar a corrente sanguínea, um vermelho, alguma coisa assim, que ele iria se sentir mais vibrante, e possivelmente na entrevista ele teria passado essa imagem também, né? E claro que a pessoa tem que trabalhar, não adianta só colocar essa roupa também e achar que resolveu. Não resolveu. São estratégias que ajudam no seu dia a dia, eu saber, né, o que eu vou usar para determinadas situações, ok, ajude muito. Os acessórios funcionam muito bem para as mulheres, até acessórios, gente. O formato do que você vai usar, do seu colar, do seu brinco, isso funciona. Mas, assim, aí a gente fez um processo com ele, um processo que foi muito bacana, ele se desenvolveu muito, mas ficou muito claro pra gente, olha, até a questão, eu tenho certeza que naquele momento somou tudo, né? Ele, que já era uma pessoa que já tinha essa dificuldade de ser mais objetiva, mais direta, já é uma pessoa mais prolixa, chegou para a entrevista de um cargo que precisava de ser uma pessoa, de um líder mais direto e tudo, e ele não conseguia essa oportunidade. Então, assim, são vários fatores que podem atrapalhar, sim, na sua comunicação, especialmente os não verbais. E os verbais, que a gente tem que falar, a questão do tom de voz, né? Muito cuidado, né, com a forma que a gente escreve e a forma que a gente vai falar, porque eu posso gritar aqui, você tem a impressão que eu estou gritando aqui na live, mas é porque eu joguei o tom e aí a outra pessoa, dependendo do ambiente, do contexto que você está, você vai passar uma outra imagem. É o equilíbrio, né? É o equilíbrio. E aí você que está ouvindo isso tudo aqui, você precisa entender que precisa pedir ajuda. Nós falamos aqui, mas eu não sei se eu sou colérico, eu não sei se eu sou melancólico. Amigão, então você precisa fazer um mapeamento de perfil. Marca uma sessão, procura um mapeamento do seu perfil, até para que você também entenda como vestir de acordo com o seu perfil, como que você é naturalmente. Se você não tem esse conhecimento sobre ainda o seu perfil predominante, vamos entender um pouco sobre isso. Tem algum excesso de personalidade? Está faltando alguma coisa? Vamos entender também um pouco sobre isso. Porque o que nós falamos muito aqui, você não é avaliado pelo que você está falando. Muitas vezes é o que você não está falando, é o que nós vamos chamar de comunicação não verbal. Mais de 50%. Exatamente. Você pode terminar essa live e terminar a live e falar assim, poxa, eu achei aquele rapaz de cima, aqui o rapaz estava em cima da Regiane, eu achei ele insuportável. Por quê? Porque pode ser que eu fiquei na live o tempo inteiro assim. Fazendo caras e bocas, talvez eu não falei muito, mas eu fiquei fazendo caras e bocas, e você sair daqui com um pré-julgamento, não é? Do que eu fui falando, né? Do que eu fui fazendo. Talvez na reunião da sua empresa você está fazendo isso e eu não estou percebendo. E alguém falou assim, será? A gente dá promoção para ele? Você já viu como é que ele fica na reunião? Aquela cara não vai dar certo. Nossa. Muito cuidado com isso. Muito cuidado. Mas é rápido, mas alguém está filmando você. Nós somos filmados mais do que as câmeras da nossa empresa. Então, o não verbal vai falar muito sobre você. Você estava falando, eu lembrei de uma cliente aqui que refletiu na vida pessoal dela. Eu levei ela também no maquiador, no cabeleireiro. Gente, em menos de um mês, até em pedido de namoro, ela foi. E ela precisava visitar empresas que tinha mineração também. E ela começou a ser mais respeitada. Porque chegava uma pessoa lá,
Na verdade, chegava uma menininha, não chegava uma mulher. É. E uma mulher que tinha, e aí, na sua maioria, homens ali, né, pelo segmento. Mas quando eles viram aquela mulher chegando, eles falaram, opa, o que ela falar é isso. Porque, de fato, ela chegou ali, essa mulher que precisava já ter chegado há muito tempo na vida dela, né? Ô, Erickson, queria até pontuar, porque não é só a maneira que você vai ser visto pelo outro, especialmente, gente, quando você coloca uma roupa, ou quando você faz um cabelo, uma maquiagem, ou você é homem, né? Quando a questão da cor também, do corte da sua roupa, do seu cabelo, do seu cavanhaque, da sua barba, porque tudo isso fala, né? Quando você se olha no espelho, por mais que você não entenda, porque você não é estudioso do assunto, você realmente não vai entender, as formas, são formas geométricas, muitas das vezes, que vão passar uma imagem para o seu cérebro, e aí, a partir dessa imagem, você vai se sentir de uma determinada forma. E essa mesma imagem é que vai passar para as pessoas que estão te vendo. Então, por isso é importante, às vezes, você fazer essa análise. Não, eu, no meu caso, eu sou colérica sanguínea, né? Então, por isso, né, o sanguíneo, ele tem essa questão da comunicação muito aguçada, né? Então, eu falo até demais pelos cotovelos, né? E colérica também, né? Eu sou um pouco brava, assim, sabe? Melhorei, mas sou. Mas, no meu passado, por conta de um monte de coisas que aconteceram, que aconteceu na minha vida, eu estava me comportando como uma melancólica. E eu precisei de passar por um processo para eu entender isso. E aí, gente, o que a gente faz de mudar de comportamento, de vestimenta, de cor, de guarda-roupa, sei lá, tudo isso é de acordo com o nosso objetivo. Porque, às vezes, eu sendo uma colérica sanguínea, igual eu falei agora. Mas para o meu objetivo agora, profissional, pessoal, sei lá o que for, eu ser mais fleumática, eu ser mais melancólico, ter um perfil diferente, uma pessoa mais paz e amor, aí a estratégia é diferente. Mas entendeu? Então, assim, depende qual que é o seu objetivo. Por isso que o coach, ele traça isso, né? Qual que é o objetivo? Onde você quer chegar? E a partir daí a gente traça as estratégias. Desconstruir algumas coisas, reconstruir algumas outras coisas. E às vezes são detalhes, né? Tem pessoas que vão precisar mudar alguns detalhes. E o não verbal está, muitas coisas estão ligadas aos detalhes. Nós já vivemos alguns ambientes, em empresa ou algum lugar, que aquela pessoa chegou e por que quando aquela pessoa entrou todos pararam de conversar e fez assim? Porque e aquela pessoa ainda não abriu a boca, né? Ela estava chegando na sala ou chegando no ambiente e aí todo mundo fez assim. E a gente não está falando de uma celebridade, mas por que todo mundo parou e olhou aquela pessoa? Talvez até na sua empresa, você que está assistindo, já aconteceu isso, nós paramos e olhando. Mas por quê? A forma, talvez é o que aquela pessoa estava vestindo para aquela reunião, o salto, a forma de andar, né? A maquiagem, alguma coisa chamou a atenção. E aí, talvez ela chegou, pode ter soltado até uma brincadeira, uma piada, mas todo mundo já parou e respeitou aquela pessoa, porque ela chegou de uma forma imponente, talvez a roupa. Então, olha só, antes dela abrir a boca, ela já comunicou. Alguma coisa ela comunicou para mim, porque todos pararam e ficaram observando, esperando, né? Aqui eu tô vendo um povo entrando aqui, mandar um abraço para duas pessoas que acabaram de entrar, para o Alessandro, meu fotógrafo querido e amigo, e para o Ramon também, são dois queridos. Erickson, você pode não ter uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Isso é muito sério. Aquele negócio da primeira impressão é fato. Quando você chega no lugar, em poucos segundos a pessoa ela faz um raio-x de você. Gente, isso é inconsciente. E a gente faz isso de todo mundo. Repara, quando você entra no elevador, se você não faz isso de com quem está lá dentro. Observa nos outros locais se você não faz igualzinho. Então, assim como nós fazemos com os outros, eles fazem conosco. E muitas das vezes podemos estar perdendo oportunidades se nós não estivermos preparados para isso. Assim, antes da gente fechar, assim como já aconteceu o contrário, já aconteceu comigo, acredito que já aconteceu com você, de nós estarmos em um outro ambiente, ou talvez a gente estava na empresa até prestando um trabalho, né? E aí alguém virar e falar assim, olha, você é líder aqui, né? Então, deixa eu te falar, e não deu tempo nem da gente responder que nós, não, eu estou só prestando um trabalho, que eu não sou líder. Ah, não. Aí ela faz isso aqui. Ah, é porque eu achei que era. Eu nem tinha aberto a boca, talvez a gente só estava ali parado, a forma que a gente estava observando, né, por conta de algum trabalho naquela empresa, e alguém veio e achou que nós éramos líderes, e começa a trazer alguma situação. E isso também diz muito, né? Aí é uma comunicação positiva que você está fazendo.
Então, A gente volta para casa feliz, né? oi? A gente volta para casa feliz. Já aconteceu isso comigo também. Exatamente. Sabe o que acontece muito comigo? Ô, Erickson, acontece muito comigo, eu vou muito ao fórum, né, fazer gravação e direto, todas as vezes que eu vou ao fórum, às vezes eu chego sem microfone e eles falam, ô doutora, a senhora vai para audiência, eles acham que eu sou advogada. Bom, tudo bem, o perfil de um advogado com jornalista parece um pouco. Acontece muito comigo em empresa, lojas, porque geralmente eu estou passando no momento de transição, né? Então eu estou na volta ou na ida arrumado, então eu entro ou estou na empresa e aí, gente, vê um funcionário que não sabe o que eu estou fazendo ali, às vezes eu fui mapear algo para montar um treinamento e aí sempre alguém vem. Oi, tudo bem? Então, você é líder aqui, né? Então, calma, calma. Calma, eu já trabalhei no RH, mas não vou conseguir resolver seu problema nesse momento. Calma, calma. Mas é uma confusão boa, né? Diz muito que nós estamos comunicando ali. E até o que nós vamos comunicar ali. E aí você mostra a liderança. Guardem isso, tá, gente? Só vai conseguir bons cargos. Ah, eu quero ser promovido, eu quero crescer, eu quero ser respeitado, quero abrir meu negócio, quero ser palestrante, quero ser coach, quero ser repórter. Cara, do que você está comunicando. Pense muito no que você está comunicando desde onde você está. Só vai pegar as melhores fatias na empresa que você está, quem está fazendo, comunicando algo muito bom. Ou quem, pelo menos, está conseguindo comunicar alguma coisa. Através, claro, da sua fala, da sua linguagem, do seu corpo e daquilo que você não está falando. Muito cuidado com isso. A comunicação é muito ampla. Tem uma dificuldade nisso? Pede ajuda, tem vergonha nenhuma. Nós estamos falando aqui, ó, duas pessoas que já precisaram de ajuda. Eu sempre fui muito tímido, eu vim de uma adolescência muito tímida e desde a adolescência, juventude, início da fase adulta, eu precisei tratar isso, gente. Tem vergonha em dizer? Não. E se precisar em algum momento, nós vamos lá de novo, vamos precisar tratar, vamos conversar. Olha, aconteceu alguma coisa que sei lá que aconteceu, mas vamos lá, quero me abrir. Faça uma sessão, vai na terapia, a gente vai identificar o que for. Nós só queremos, a Regiane lá na televisão, eu aqui no meu trabalho, nós só queremos comunicar para os nossos clientes, para as pessoas, para os telespectadores dela, o melhor que o nosso trabalho vai nos permitir comunicar, ou que o nosso potencial também diz que nós podemos comunicar. Então, não tem vergonha nenhuma. Tem aqui dois profissionais humildemente falando assim, olha, nunca fomos 100%. Talvez você pode terminar essa live e falar, ela fala bem, né? Ele fala até bacana, né? Mas nunca foi sempre assim. E nós somos humildes em dizer que nós buscamos ajuda. E se precisar, nós vamos buscar. Eu conheço a Regiane também me conhece, e a gente vai buscar ajuda. Assim como você pode buscar essa ajuda. Então, vou deixar aqui aberto para você deixar o tempo voa, suas últimas dicas, recomendações, o que você diria para essa galera aí para finalizar, que está nos assistindo, que está vendo depois, que hoje Deus fica aí para sempre, né? Sobre essa questão de... Gente, a comunicação assertiva, ela é importantíssima, não apenas no ambiente corporativo, né? A gente falou muito disso, mas também dentro de casa, com a sua família, a gente, às vezes, com a respiração, né? Com o olhar, a gente fala muita coisa. E vamos perceber se a gente está, né, se comunicando da maneira adequada. Nunca parem de estudar, nunca parem de ler. A gente está sempre aprendendo, né? Eu sempre, Erickson, lá na TV eu tenho fono que me ajuda muito. Eu nunca paro, eu leio, eu estudo, eu gosto muito do que eu faço. E a comunicação é para a vida, é para qualquer área. Quanto mais você se comunicar, quanto melhor você se comunicar, seus resultados serão também melhores, eu acredito. Obrigada pelo convite, meu amigo. Eu que agradeço. Eu agora vou comunicar. Se eu pudesse ficar aqui mais uma hora comunicando só agradecimentos e gratidão. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado por vir contribuir, somar. Eu sei que eu posso sempre contar e você também sabe que pode sempre contar comigo. Somos parceiros aí de longa data. Obrigado por achar aí, né, uma brecha na sua agenda. É corrida, bastante trabalho. Que Deus abençoe sua família sempre, viu? Amém. Beijo para todo mundo que me segue lá e que está aqui. E quem segue o Erickson, por favor, me siga também, para vocês acompanharem meu trabalho. Pelo amor de Deus, vamos fazer um registro, Regiane? Vamos! Vamos lá.
Mais uma, peraí. Você que tá aí, ó, registra também, marca a gente, que nós vamos ficar contentes de ver. Ok. Muito obrigado, minha Ok. amiga. Falando de família, quero mandar um abraço para minha também, meu filho, né, que está aqui, ele é meu assistente, Samuel. Beijo, Samuel. Manda beijo para a família toda aí também. Nós amamos vocês. Família que sempre está recorrendo a você, não é só eu, né? Está sempre recorrendo a você em algumas coisinhas. Deus abençoe. Abraço para o seu maridão, que eu gosto tanto, para os meninos. Gente, e vocês estão aqui. Quinta-feira a gente tem uma última live, e aí a última live é para fechar, ó. Resolvemos sobre comunicação, tá? E aí a última live a gente vai fazer uma DR. Uma DR antiga da carreira. Em inglês e Excel. Vamos resolver de uma vez por toda essa DR na carreira profissional. Sempre é um impasse. Ou é um, ou é os dois. Nós vamos receber dois convidados aqui. Um especialista em Excel, de São Paulo, e uma especialista em inglês do Rio de Janeiro, e eu estou em Minas Gerais, e a gente fecha o Sudeste e vamos falar um pouco sobre essa DR para resolver essa situação na sua carreira. Regiane, obrigado mais uma vez. Você que esteve aqui com a gente também online, obrigado. Deus abençoe sua noite. Bora que vamos comunicar assertivamente, né? É isso aí. Um beijo, gente. Com Deus. Boa noite. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.